Sabe, lá na costa do Canadá, tem uma pequena ilha que é o palco de uma das caças ao tesouro mais obcecantes e, também, frustrantes da história. Já são mais de 2 séculos, ela consumiu fortunas, desafiou todo tipo de tecnologia e, claro, virou uma lenda. Hoje, a gente vai mergulhar na história do mistério da Ilha Oak. E tudo começa com essa promessa. Essa frase, supostamente, é a tradução encontrada numa pedra cheia de inscrições enigmáticas, lá no fundo do que o pessoal apelidou de Poço do Dinheiro. Olha, só uma mensagem dessas já seria o suficiente para começar uma busca, né? Mas isso é só a primeira peça de um quebra-cabeça muito, mas muito mais complexo. Para a gente entender essa obsessão que já dura séculos, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo, final do século XVIII, quando um adolescente bem curioso acabou tropeçando em algo que simplesmente não deveria estar ali. Tenta imaginar a cena. O jovem Daniel McGuinness explorando a ilha e de repente ele se depara com um círculo perfeito no chão. E para ficar mais estranho, bem acima dele, pendurada num carvalho antigo, uma polia de navio. Naquela época, e naquele lugar, com a região cheia de histórias de piratas como o Capitão Kidd, a conclusão foi meio óbvia: tesouro enterrado. Mal sabia ele que estava só no comecinho de algo gigantesco. O McGuinness e seus amigos, então, começaram a cavar. Mas o que eles acharam não foi só terra em um baú. Não mesmo. A cada 3 metros aparecia uma nova barreira. Primeiro, tábuas de carvalho. Depois, piche de navio. E o mais bizarro, fibras de coco. Um material que nem existe naquela parte do mundo. Aos 27 metros, eles encontram a tal pedra com a inscrição. Ali ficou claro. Isso não foi um pirata qualquer escondendo um baú. Era uma obra de engenharia, feita de propósito e muito sofisticada. A descoberta da pedra esgotou os recursos dos jovens. Aí, 8 anos depois, uma empresa mais organizada, a Oslo Company, voltou ao local para ir mais fundo. E foi exatamente nesse momento que eles ativaram a primeira e mais genial defesa do poço. No momento em que eles romperam mais uma daquelas plataformas de madeira, a água começou a jorrar com uma violência absurda. Em pouquíssimo tempo, o poço estava inundado com dezenas de metros de água salgada. Tentar bombear para fora? Inútil. Parecia que o oceano inteiro estava vazando para dentro do buraco. A caça ao tesouro tinha virado uma batalha contra o mar. E essa se tornou a pergunta que ia definir a busca por um século. Como é que a água do oceano estava entrando num buraco no meio de uma ilha, a mais de 30 metros de profundidade? A resposta para isso ia revelar o nível de planejamento por trás de todo esse mistério. A resposta era simplesmente genial. Os construtores cavaram um túnel de mais de 150 metros, que saía de uma praia ali perto e ia direto para o Poço do Dinheiro. Ele foi projetado para ser o gatilho da armadilha. Isso não é trabalho de amador de jeito nenhum. Era uma defesa planejada que com certeza exigiu uma equipe de engenheiros e meses, talvez anos de trabalho. Isso só reforçou as teorias de que quem quer que estivesse por trás disso não eram só piratas, mas talvez engenheiros navais ou uma organização com recursos gigantescos. Bom, a armadilha da água tornou a escavação direta impossível, mas a busca estava longe de terminar. Nas décadas seguintes, novas companhias chegaram com novas estratégias e o resultado foi uma verdadeira montanha-russa de pistas que deixavam todo mundo animado e desastres completos. Por exemplo, em 1849, a Truro Company usou uma broca de perfuração. Eles sentiram a broca passar por plataformas de madeira e pelo que pareciam ser 2 baús. E o melhor, quando puxaram a broca, ela veio com 3 elos de uma corrente de ouro. Era a primeira prova física de um tesouro. Mas a alegria durou pouco. Em 1861, o fundo do poço simplesmente desabou, como se tudo tivesse caído num abismo ainda maior, o que só fortaleceu a ideia de que existia uma câmara subterrânea artificial lá embaixo. E a cada nova tentativa, o quebra-cabeça não era resolvido. Pelo contrário, ele ganhava novas peças, e cada uma era mais bizarra que a anterior. As descobertas começaram a apontar para algo muito além de um simples tesouro. Perto da virada do século, uma sonda bateu numa barreira impenetrável. Era um domo de concreto, e de dentro dele saiu um fragmento de pergaminho com letras escritas à mão. Peraí, concreto e pergaminho? Isso mudava tudo. As teorias mais exóticas começaram a surgir. Seriam os cavaleiros templários escondendo artefatos sagrados? Ou, quem sabe, manuscritos perdidos de Shakespeare, como alguns acreditavam? O mistério evoluiu de uma caça ao tesouro para uma busca por um segredo histórico.
E então, a gente chega no século XX. Com a tecnologia avançando, a esperança foi renovada. E a busca ganhou seu protagonista mais determinado, um homem que ia dedicar a vida inteira para resolver o enigma da ilha. Daniel Blankenship não era só um caçador de tesouros. Ele era um pesquisador obstinado, convencido de que a ilha guardava algo de imenso valor histórico. Ele investiu tudo que tinha e mais de 40 anos da sua vida na tentativa de vencer as armadilhas da ilha usando tecnologia moderna. A busca do Blankenship o levou a perfurar um novo poço, chamado Borehole 10X, ali perto do Poço do Dinheiro original. A sonda dele atingiu uma caverna subterrânea a mais de 70 metros de profundidade. Ninguém podia descer lá, mas eles podiam mandar uma câmera, e o que eles viram se tornaria a imagem mais famosa e assustadora da história da ilha. As imagens da TV em circuito fechado eram granuladas, mas chocantes. Parecia que mostravam 3 baús, um com aquele formato clássico de tesouro, ferramentas, a silhueta do que parecia ser um corpo humano e, o mais perturbador de tudo, o que parecia ser uma mão humana decepada flutuando na água. Seriam os restos de um guardião do tesouro ou a prova de um ritual macabro. A equipe se preparou para mandar mergulhadores. A resposta parecia estar ali, ao alcance. Mas num golpe de crueldade que se tornou a marca registrada da ilha, o poço, que era super instável, desabou e selou a caverna. O vislumbre mais claro do segredo de Oak Island foi perdido para sempre, engolido pela própria ilha que parecia estar protegendo ativamente seu mistério. O colapso do Borehole 10X foi um golpe devastador. Mas, como sempre na história desta ilha, não foi o fim. A obsessão é sempre mais forte que o desapontamento. Essa linha do tempo mostra bem a evolução da busca, da simples pá de um adolescente à tecnologia sísmica moderna. Em 2006, um Dan Blankenship, já idoso, passou o bastão, vendendo sua parte da ilha para os irmãos Rick e Marty Lagina, que, com tecnologia ainda mais avançada, continuam a busca até hoje, alimentando a chama da lenda para uma nova geração. Mais de 200 anos. É um tempo extraordinário para uma busca que, até agora, gerou muito mais perguntas e teorias do que ouro e respostas. E mesmo assim, a atração irresistível daquele mistério inicial permanece. E assim, a questão final continua. Seria o tesouro perdido dos Cavaleiros Templários? Um banco de piratas engenhosamente protegido? As joias da coroa da França? Ou, como alguns céticos argumentam, a maior e mais elaborada armadilha da história, cujo verdadeiro tesouro é o próprio mistério sem solução? A Ilha Oak guarda seu segredo, tão profundo e inundado hoje quanto no primeiro dia,